faltou na primeira aula, né? Faltei. Ó, isso é um vaso em fenda. Esses Que tá buraquinhos? amassado. Não, é o sem fenda mesmo. Não é esses vendo? buracos aqui, não. Não, é o sem Esse aqui, ó. fenda. Em fenda, ó. Os vasinhos em fenda. Esse aqui também. Mas o que Porque que a significa célula isso? aumenta de tamanho, porque entra água dentro da célula, ela aumenta Aí de tamanho e comprime comprime o vaso, ele fica em fenda. Ah, entendi. Por isso que o órgão tá pálido. Oligo. Certo? Degeneração hidrópica. E esse daqui, o que é? Também? Por quê? Também o quê? Também, né? É degeneração hidrópica ou esteatose? Aqui é um diagnóstico diferencial, eu aceitaria. Né? Vocês colocarem, pode ser um ou outro. Mas aí eu escrevo diagnóstico diferencial. Você pode colocar esteatose ou degeneração hidrópica, nesse caso. Se eu colocar só degeneração hidrópica, Vou aceitar, se colocar esteatose, você aceitar. Deixa a descrição esteja tudo certo. Agora, se você pegar esse daqui e me colocar que isso aqui é esteatose, aí eu vou te dar errado. Não, é porque eu tô falando assim, eu tô sendo enfática para não ter problema, né? Mas agora, esse aqui, se você me colocar que é degeneração hidrópica, eu vou dar errado também, porque aqui tá na cara que é esteatose. Deixa eu ver, professora, deixa eu ver se você acabou de tá muito molinho, gente, porque é muito fina a fatia. Isso daqui está começando a ter uma congestão. Então a gente começa a pensar na presença aqui de algum processo, às vezes cardíaco, está começando aqui para ter essa congestão. Está lembrando o fígado cardíaco. Só que está só no local. Vocês vão aprender na patologia especial os tipos de fígado cardíaco. Esse aqui é um típico, é o do segundo grau. Né? Então esse aqui é um fígado cardíaco de segundo grau. No qual, né, observa-se as áreas claras, áreas de degeneração, esteatose, as áreas escuras, áreas de congestão do sangue desoxigenado devido à insuficiência cardíaca direita. Aqui, o que vocês iam escrever? Aspecto de noz moscada, né? Tem que lembrar disso, sabe? Essas coisas que a gente chama atenção. Esses jargão, exatamente. Então, as áreas claras, aí vocês têm que falar o que é área clara, área escura, com aspecto de noz moscada, caracterizando, então, fígado cardíaco. A área clara é o quê? Degeneração. Se eu acertar a descrição e errar o diagnóstico aí... Ganha alguma coisa. Eu não zero, não. Eu ponho, por exemplo, se for 3, cada um vale 3,33, né? Que vale 10. Tô pondo aqui. Aí, um ponto é o diagnóstico, o resto eu divido entre as descrições. Mas, por exemplo, o que é muito importante falar aqui? O aspecto de noz moscada. Aí vocês não colocam, vocês perdem no mínimo aí um 0,5, 0,7. Porque é uma coisa importantíssima. É esse aspecto claro, escuro. Esse aspecto de... Mas só nessa peça? Só nessa peça. mas se eu descrevo, Eu não venho nas aulas, agora ele tá desesperado. Não, eu perdi a primeira só. Oi? se eu descrevo o aspecto claro e escuro, mas me fugiu o nosso moscado na outra. Entendi. Pode não. Deixa eu fugir não, deixa eu ver. Noz moscada, escreve ali na página. São poucos que tem. O picada de pulga, o noz moscada, né? Então aqui. Aqui então é a lipidose, né? Então aqui tem as estrias lipídicas, aí tem que falar das 3 placas, né? Aqui se esquecer, tem jeito, né, gente? Então placa de fibrose, placa de lipídio e aqui tem uma calcificação, né? Então aterosclerose. Bom, então aqui patologia da célula, processos reversíveis, né? Então agora vamos para a morte celular. Tudo bem? Aí na morte celular a gente já começa falando o tipo de necrose e já fazendo um link com o tipo de inflamação. Não é isso? Não, esse aí mesmo. Então aqui, eu não aguento mais dar essa aula, gente. Bom, qual que é esse processo patológico? Coração arredondado, aspecto globoso, dilatação das 4 câmaras, com as cordoárias mais grosseiras, mais brancacentas. Estou escrevendo. É isso que tem que escrever. Tá claro? Estão comigo? Então tá. Fiz um curso de fim de semana, você vai tão comigo? Certo? Então, esse aspecto globoso já fala a favor de cardiopatia Chagas. Dilatação das 4 câmaras, especialmente quando eu vejo essa fibroelastose. Aí na hora eu penso. Essas cordoárias bem
mais grosseiras, mais branquiacentas. O aneurisma em ponta aí, né? Esse aqui não tem. Se você olhar aqui, começa a ter uma dilataçãozinha, mas não tá bonito igual aquele que eu mostrei aula passada, não. Mas esse aspecto aqui já é bem típico do cardiopatia Chagas. Tá? Bom, cardiopatia chagásica, pessoal, qual que é a inflamação? Crônica, fibrosante. Vamos lá, então. Aqui eu tenho segmento, isso é importante, né? Fatia, segmento, peça inteira. Do estômago fixado em formaldeído a 10%, no qual observa-se, tirando esse estrago aqui que os alunos fizeram, vamos olhar aqui, onde tem lesão. Então, aqui, várias lesões, várias úlceras, né? Com os pontos, assim, mais escuros. O que lembra isso aqui? Necrose fibrinoide. E observem que nesse local, onde tem essas úlceras, tem um apagamento das pregas no estômago. Então, qual que é o tipo de inflamação que tem aqui? Alterativa atrofiante. Muito bem! Então, e essa necrose aqui é necrose? Necrose fibrinoide, aí tem que A falar. gente estava com dúvida disso, porque tem a alterativa atrofiante e necrosante. Mesmo quando tiver necrose, a gente pode escrever. Você só usa a necrosante basicamente só para esfacelo, que é o que chama muita atenção na macro. Aqui, se eu for olhar, o apagamento das pregas está chamando mais atenção do que essas necroses aqui. Concorda? Você quer ver? Isso aqui são as úlceras agudas de estresse, né? Politraumatizado, pessoa que não come. Observem que é mais uma extensão maior de perda de pregas, quando comparada com a úlcera péptica crônica, que é uma coisa focalizada. Que aqui as pregas estão estabelecidas, estão bem aqui evidentes, não teve apagamento, e aqui teve. Teve porque tem uma úlcera, então logicamente, né? Teve perda do epitélio, lógico, perdeu as pregas. Então, essa úlcera aqui é aquela úlcera péptica crônica, tem os períodos de acalmaria e os períodos, né, que a pessoa está em crise. Então, aqui também tem necrose fibrinoide, mas eu não estou vendo aqueles pontinhos, eu vejo isso aqui na microscopia. Né? Então, aqui teria que falar qual que é o tipo de inflamação. É o mesmo, né, gente? Alterativa atrofiante. Mesmo tipo, perda de pregas aqui. Professora, aí tinha que falar que aqui tem que é como de hematina ou não? Sim, aí sua descrição fica mais rica, né? Porque o que eu costumo fazer? Eu tenho um gabarito, né, de resposta, que na hora que vocês quiserem olhar, eu entrego a prova para vocês antes, mas se vocês quiserem olhar, então tem as palavras-chave, mas às vezes o aluno esquece uma coisa, mas ele coloca outra, eu tento dar uma compensada, né? A péptica crônica, aguda de estresse. Sim, aqui nos pontos tem hematina também. Porque o que é hematina? É toda vez que você põe sangue no formol. Então, onde sai um pouquinho de sangue tem hematina. Porque você não está vendo em formato de hemorragia. Você está vendo pequenos pontos. Aqui não teve um sangramento. Concordo que a hemorragia é saída de sangue dentro do vaso. Aqui teve uma saída, mas você não vê uma hemorragia tão evidente, né? Igual naquele rim, aquele dia que eu mostrei para vocês, né? Junto com o pulso, tem muito mais. Aqui, o que chama mais atenção na máquina é a aperto das pregas. Se você bater o olho de longe, o que vai te chamar a atenção é isso aqui. Atrófica ou hipotrófica. Você vai ver que no livro não tem muito, pode usar os dois termos, tanto faz. Atrófica ou hipotrófica, atrofiante, mesmo assim, tá? Então, aqui eu falei então das alterativas. As alterativas, isso aqui é um caso agudo, isso aqui é um caso crônico. Lembrar que elas não podem ser tabuladas como agudas ou crônicas. Esse caso, por exemplo, fatia de fígado, tá meio esverdeado, provavelmente icterícia, né? Bilirrubina aqui. Então, aí fica biliverdina. Bom, mas o que mais chama atenção na macro é a consistência, tá mole, porque teve necrose por esfacelo. Então, o que mais chama atenção é a necrose, então é uma
Atrófica, inflamação, necrosante. Bem, Professora, como é que a gente vai diferenciar, por exemplo, esse fígado aí que tem persuasivo daquele outro que tinha que era mole e tinha esteatose? Por causa da grossura. Primeiro ponto é a esteatose, ela aumenta o tamanho. Por mais que seja uma fatia, esse aqui está até diminuído, se você for pensar. Então, a esteatose aumenta. Primeiro ponto. Segundo ponto, esse aqui é uma fatia muito fina, não tá bom de ver, mas esse tem uns vasos em fenda. Esse aqui não tem vasos em fenda, porque ele não aumentou de tamanho. Seria já alguma coisa para você pensar assim, para diferenciar, tá? E mais uma coisa, esse aqui não fica amarelinho. A esteatose fica porque é gordura. A icterícia não fica amarela, fica meio esverdeado, né? Porque na hora que você põe no formol. Tá? Gente, aqui. Então vamos pensar, isso aqui é um pulmão e o que que está chamando a atenção aqui? Gente, esse menino acabar com a peça. Marlene vai chorar. O que que chama a atenção nesse pulmão? Pulmão talvez seja um dos órgãos que a gente tem que olhar mais de perto. Então vocês têm que ver assim, detalhes. Por quê? Enfisema você vê detalhes. Tuberculose miliar, que é esse caso, você vê detalhes, você vê pontos brancos. Então aqui tem uma tuberculose miliar. Se é uma tuberculose miliar, que são esses pontos brancos, qual que é o tipo de necrose? Caseosa. Qual que é o tipo de inflamação? Isso, tuberculose crônica granulomatose. Então assim, é meio que intuitivo. Bom, mas essa peça não tem só isso, professora. O que é isso daqui, né? Então, quando eu pego aqui, ó, aqui tem crepitação, tá vendo? E aqui? Não tem, tá? Então, aqui não tem porque tá tendo um processo agudo aqui associado. Então, aqui tem uma inflamação exudativa purulenta, tem uma necrose purulenta. Ou seja, tem uma pneumonia sobreposta, que é muito comum. Então, aqui, necrose purulenta. Se tem necrose purulenta, a inflamação é aguda, exudativa purulenta, juntamente com esse fundo aqui, né, que tem caseose. Então aqui tem tanto a exudativa purulenta quanto a... Muito bem. Professora, aqui não tem essa pleura não tá vamos meio lá. opaca? A gente Muito tava bom. olhando. Muito bom, tá ficando esperta aí, A gente moça. tava vendo hoje. Então aqui, ó, essa pleura, especialmente aqui em alguns pontos, essa não tá das melhores, mas aqui tem uma pleurite sim. Bom, se eu pego essa pleura e eu começo a ver que ela rasga, assim, que tem algum material, mas ela tá muito fina, ela rasga. Então aqui eu tenho fibrina. Quando eu pego uma pleura que é mais grosseira, deixa eu ver se eu vejo alguma aqui. Aqui. Que eu consigo separar ela, aqui tem fibrose. Entenderam a diferença do ponto de vista de marca? Aqui tem fibrose, porque se fosse só fibrina, eu consigo soltar ela. Eu não consigo soltar, desculpa, ela vai rasgando. Quando tem fibrose, eu consigo separar a pleura do pulmão. Tá? Então, já puxando um gancho aqui, então tem uma pleurite crônica, fibrosante. Não é granulomatose, tem que ser fibrosante. E faz todo sentido, porque o que eu tenho nesse parênquima? Uma doença crônica aqui. Esse aspecto que vai soltando fácil, friável, pessoa ao tossir pode expelir, o que poderia ser? Necrose caseosa, gente. Esse aspecto friável aqui, isso é necrose caseosa. Tá? Então aqui tem uma necrose caseosa, tuberculose. E aqui tem uma pleurite crônica. Aí eu falo que a pleurite é inflamação crônica Fibrosante. Agora, aqui você tem que falar da necrose caseosa e da inflamação. Tudo bem? Então, sempre for necrose caseosa, vocês sabem que... Oi? Pode manejar a peça na hora da prova. Sim, vai ter luva para todo mundo. A luva fica junto com o baldinho, a peça. Aí a inflamação daqui é crônica. Granulomatose, é necrose caseosa. É o que eu tô querendo ensinar aqui para vocês. Porque aqui eu tô ainda na parte de morte celular, mas eu já tô fazendo o link com a inflamação, porque vocês é cumulativo, vocês têm que ir falando tudo. Entendeu? Bom, isso daqui é um pulmão também, né? E aqui o que chama muita atenção, isso aqui vocês vão ter que pegar, né? Porque aqui, ó, já tá chamando a atenção que tem
uns orifícios aqui, parece vazio. Quando eu olho de cá, eu consigo ver, aqui tinha alguma coisa e saiu, mas tem uma cápsulazinha. Aqui também, mais pra dentro, pulmão, é o que eu falei pra vocês, é detalhado. Você tem que pegar e olhar detalhadamente, senão você não acha. Tá vendo os orifícios aqui? A cápsula. Bom, então se tem uma cápsula, olha aqui outra cápsula, tá vendo? Exatamente, se tem cápsula, então é abscesso. Se tem abscesso é porque é pus. Se tem pus, qual que é a inflamação? Purulenta. Muito bem. Isso daqui tá tão, esse pulmão tá tão assim, diferente, ele tá tão destruidinho, que às vezes a crepitação dele tá até enganando um pouco, nem tá tão duro. Mas tem várias regiões aqui que é típico de abscesso mesmo. E quando eu vou para essa pleura aqui, eu vejo essas partes muito brancacentas, né? O que tá chamando a atenção aqui é que ele tá armado. Eu sei que tem uma pneumonia também, porque ele tá armado. O que faz o pulmão ficar armado, geralmente, é quadro exudativo purulento, tá? Então, tá vendo essas bordas armadas? Porque a borda do pulmão, você tá armado também. Quando não tá armado, ó, fica caidinho, tá vendo? Aqui não, ó. Tá em pezinho. Então, aqui, ó, tem uma pleurite fibrinosa também. Então, aqui é tudo agudo. Exudativa, fibrinosa e purulenta. Certo? Será que esse aqui não tá? Esse aqui não tá, não. Aqui, principalmente, tem. Só aqui. Mas observa que é só mais nessa região. Aqui você nem vê. Então, isso aqui vocês vão aprender que tem uns tipos de pneumonia. Tem a lobar, tem a bronquopneumonia e tem a intersticial. Então, aí é pelo acometimento. Aqui, ela não tá uma bronquopneumonia, que seria para pegar tudo igual aquela lá. Tá? É porque eu não tô entrando, porque depois vocês vão aprender isso em especial. Tá? Ó, diferente desse aqui. Isso daqui tem uma bronquopneumonia. Tá tudo, até na verdade aqui eu acho que tem até intersticial. Mas não vamos entrar nesses métodos. Vamos aqui para patologia, só para o processo patológico. Então, olha só, perda de crepitação, né? Aspecto armado. Isso é característica, tem que colocar, tá, pessoal? E aí, quando eu vou aqui no parênquima, eu consigo ver, então, se tem perda de crepitação, aspecto armado, tem uma exudativa purulenta. Ponto. Tem. Só que eu consigo ver esses orifícios petitinhos aqui, ó. O que é esses orifícios petitinhos? Muito bem, enfisema. Muito fácil ver esse enfisema, né? Não tá fácil, não? Pode abrir, por favor. Pode deixar aberto, é porque eu tava fazendo barulho lá embaixo na anatomia. Então, isso aqui é enfisema. Esses buraquinhos petitinhos, tá? Então, aqui tem um enfisema. Seria perda de crepitação, mas está tendo uma purulenta aqui, que está sobreposta, por isso seria o aumento, né? Então, aqui perdeu por causa da purulenta que tá. E aí a pleura, como que tá? Tá um pouco opaca, né? Tem um pouquinho fibrinosa aqui. Certo? Esse buraquinho você Ah, e ainda tem a tracose. Isso aqui não tem nada a ver esse buraquinho, não é? Esse Não, não. Isso bem aqui menorzinho, são né? os bronquíolos, né? É, Não tem, bem não. menorzinho. Seria aqui, tá vendo? Esse aqui é diferente, ó. Ó, esse buraquinho aqui é diferente desse buraquinho. Esse aqui, você olha, você tem bronquiectasia. Certo aqui, pessoal? Então, já falei esse. Tá. Esse também. Esse daqui agora. O que é esse aqui? Qual que é essa peça? O fígado. Muito bem. O que tem aqui? Abscessos. Aí, tô gostando de ver. Abscessos. Olha aqui, que bonita essa cápsula aqui, ó. Tá muito bonito, né? As cápsulas aqui, ó. Então, abscesso. Então, qual que é a inflamação? Qual que é? Bem. E qual que é a necrose? Purulenta, tá? Tem que lembrar. Então, agora vamos para interstício. Interstício. Aqui tem um rim. Que ambos têm um aspecto finamente granular. Concordam? Aspecto finamente granular. Hipertensão arterial benigna, aspecto finamente granular. Como chama isso aqui? Alinose arteriolar, não é? Aqui eu tenho a hipertensão maligna, aspecto de picada de púlpito. Aqui é necrose
adenoide. Então é maligna, né? Só para... Então aqui, finamente granular e a linose arteriolar, hipertensão arterial benigna. Então esse aspecto superficial, macroscopicamente, é a única coisa que vocês estão vendo. Esse aspecto finamente granular. Gente, não confundam finamente granular com nodular. Que não tem jeito de arrumar não, porque é diferente, né? Então nodular vem lá da fibrose. Isso aqui é um fígado, que é essa fibrose nodular. Então, qual que é o diagnóstico? Cirrose. Então, o fígado inteiro, né? Tem também? Pode ter, mas aqui tem mais. Então, aqui tem uma cirrose com uma esteatose. Bom, Aí quando você fala da cirrose, você fala da inflamação fibrosante. Necrose. Aqui tem duas fatias de pulmão. E o que chama atenção nessas fatias? A crepitação está normal. É a cor. Vamos ver a cor do pulmão. A cor. Então, essa cor aqui está alterada. Provavelmente o paciente tem uma insuficiência cardíaca esquerda. O sangue fica parado no pulmão, começa a ter quebra de hemácia e vai depositar o quê? Ferro. Vai hemosiderina. Então, por isso que ele está com essas áreas. Então, uns lugares estão melhor de ver. Deixa eu virar de cá. Aqui. Ops. Confesso assim, não tá tão pintadinho, mas a cor no geral dá pra ver que teve. Aqui tá mais fácil. Depois, aqui, ó. Aqui tá fácil, tá vendo? Ó. Tá? Então, aqui, hemosiderina. E esse daqui, o que que é? Ambos, todos aqui são fígado. Qual que é esse processo? Oi? É um bronzeado, provavelmente. Hemosiderose, né? Ou hemocromatose. Mas aí, como nós não temos exame molecular, né, a gente fala hemosiderose, né? Para falar que realmente tem mutação, esse tipo. Então, aqui, hemosiderose. Então, aí você vai descrever, né? Que tá com o aspecto mais acastanhado, avermelhado, mostrando que é depósito de ferro. E que tá assim, de uma maneira muito forte, né? Agora aqui você vê um pigmento ou outro, diferente desse aqui, porque a causa, insuficiência cardíaca, então o sangue só ficou parado, foi depositado. Agora esse daqui, provavelmente o indivíduo está reabsorvendo mais ferro. Certo? Professora, só uma pergunta de novo, como que é? A necrose da cirrose é qual? A necrose da cirrose? É. Não, aí ela só perguntou, não precisa falar da necrose da cirrose, não. Porque a cirrose pode acontecer apoptose, enfim, um monte de coisa. Não tem uma necrose específica. Sua pergunta, respondendo. Você pode falar que tem uma crônica fibrosante. A cirrose é um exemplo de uma inflamação crônica. Fibrosante. Bom, aqui, o que tem aqui é uma fatia de fígado. E ele tem essas partes claras aí, que é o que, pessoal? Fibrose no espaço periportal. Então, patognomônico de... Tá, qual que é a inflamação? E aqui? O que é aqui? É a fibrose. O que provavelmente essa fibrose é por quê? O que aconteceu aqui? Muito bem, provavelmente, né? Área de necrose coagulativa e aí com cicatrização. Mas aí na hora de escrever eu só tenho que falar que é da fibrose mesmo, né? Da necrose coagulativa. É porque aqui tá uma área muito delimitada, né? Então, assim, você vai falar de uma área delimitada de fibrose no rim, então provavelmente é uma área de necrose coagulativa com reparo, tá? Falei de todos aqui. Ah, esse aqui é uma cirrose, tá? Também. Vamos lá para outra bancada.